A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. Já ouviu esse trecho de um poeta muito famoso contemporâneo? Não? Então solta o som aí, DJ. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, como a flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. Então, a partir dessa inspiração fantástica, eu quero te fazer algumas perguntas. Você já sofreu de amor? Eu chorava feito menino pequeno. Daquele jeito que você pensa assim, Poxa, crush, por que você não me nota? Ou se você já se iludiu, a ponto de achar que a pessoa gostava de você e ela tá lá no meio da rua, dá um tchau, mas não é pra você. É para o amigo que tá atrás. Ou se você já entrou naquela área que é terrivelmente odiada pelas pessoas, chamada friend zone. Aonde a pessoa lhe abraça e lhe diz assim: poxa, você é meu melhor amigo. Se você já passou por isso, esse vídeo vai falar um pouco sobre você. Fica aí com a gente. Se você está naquela fase romântica de se apaixonar pelas pessoas, ou olhar para alguém e se apaixonar à primeira vista, ou simplesmente preparar uma grande cena para pedir alguém em namoro e a pessoa simplesmente olha para você e diz: o que está acontecendo? Se você já passou por isso, então vou falar de características que se assemelham a você do período do século XIX, com os românticos. Muito interessante. Creio que você já passou por uma situação de dizer assim: amiga, eu já superei, não vou chorar mais por ele ou por ela. E aí você se depara com a música triste, lembrando a pessoa, e você começa a chorar. Mas não é por causa dele, é simplesmente porque caiu um cisco no seu olho. Mas os poetas românticos do século XIX também usavam isso de desculpa. E aí nós vamos falar da segunda geração romântica, que tem um pouco desse quê? De poxa crush, por que não me nota? Ou de que dessa água não beberei. E quando você observa, está inundado e naufragando na água inteira, né? É claro. Então vamos falar desses poetas um pouquinho. No romantismo da segunda geração, nós temos uma classificação chamada de mal do século. É um período onde o pessoal é muito dramático, meloso, sentimental, onde para eles a essência da vida estava nos prazeres da vida ou simplesmente num amor que não era correspondido. Eles amavam as pessoas, eles queriam um relacionamento, mas simplesmente a pessoa nem sabia que ele existia. Será que você já passou por isso? Será que você já deitou na sua cama com fone de ouvido, ouvindo aquela música tipo Marília Mendonça ou algum sertanejo por aí e começou a chorar pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para ele prestar atenção em mim? Pois é, os românticos faziam a mesma coisa, só que o sofrimento era poético. Eles escreviam poemas exaltando a pessoa amada, querendo ter a pessoa, se envolver com a pessoa. Sonhava até com uns beijinhos por aí, mas nunca que encontrou a pessoa, ou muitas vezes a pessoa nem sabia que ela existia. Creio que se você passa por isso não é tão grave assim, mas se for grave, escreva um poema, você pode se tornar famoso. Uma cantora aí famosa internacionalmente da Inglaterra, ela levou um chifre e esqueceu do chifre não, ela lembrou. Mas ela escreveu uma música e se tornou famosíssima. Creio que você conhece a música, eu não vou dizer para você não lembrar. Então, você pode escrever um poema e ser famoso. Mas vamos lá. Nessa segunda geração, nós tínhamos esse olhar, os poetas tinham esse olhar por ser o mal do século. As pessoas estavam com alguns pensamentos, inclusive um pensamento filosófico chamado de niilismo, desenvolvido por Nietzsche, era o que permeava na época, onde eles não viam muito sentido na vida, ou eles focavam o seu olhar de existência em alguém. Então esse amor que era platônico muitas vezes, ou um amor que não ia ocorrer de jeito nenhum, era a essência para a vida deles. Eles acreditavam de que sem a pessoa, a vida não importava mais. Era melhor tê-la só no olhar, só no pensamento, do que não tê-la de jeito nenhum. Triste, né? Se você sentiu pena dos poetas, pare um pouco e pense: será que eu não sou como um deles? Será que eu não estou me iludindo com uma pessoa que nunca vai me querer? Guarda no teu coração e reflita, tá? Estou aqui para te ajudar. Então vamos ver um poema dessa tristeza aí, emocional, bem grande dos poetas. Era a virgem do mar,
na escuma fria pela maré das águas embalada. Era um anjo entre nuvens da alvorada, que em sonhos se banhava e se esquecia. Era mais bela, o seio palpitando, negros olhos as pálpebras abrindo, formas nuas no leito resvalando. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Lembrei de calcinha preta, gente, desculpa. Meu anjo azul, agora eu sei. É maravilhoso isso. Não te rias de mim, meu anjo lindo. Por ti, as noites eu velei chorando. Prestou atenção nesse poema? Achou meloso? Triste? Pois é, os poetas da segunda geração tinham esse olhar muito denso sobre o sentimento. Eles valorizavam as emoções. Muitas dessas emoções eram idealizadas. Não eram sofrimentos que aconteciam realmente, onde eles tinham base para tratar aquilo. Metade das coisas, assim como provavelmente você não, assim como seus amigos fazem, criam essas histórias ilusórias na cabeça. Então os poetas tinham isso, tinham uma idealização da pessoa amada. Criavam uma pessoa perfeita, maravilhosa, que ia cuidar, casar, ter filhos, um cachorro e uma casa, mas no final das contas, isso lá dentro do coração, ele sabia que não ia ter nada. É um sentimento, eu acho que retórico, né? Todo mundo deve ter passado por isso já. Eu nunca passei. Sei. Mas se você passou, geralmente a gente guarda isso no coração. Então os poetas, eles tinham essa intensidade. Eles eram dramáticos. Eles se entristeciam muito fáceis. Eles eram dramáticos, como aquela música lá, seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente. Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela. Eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu fiz o quê? Eu dormi na praça, Pensando nela. afinadíssimo. O tom foi bem igual. Então, assim como o Bruno Marrone, que dormiu na praça pensando em alguém, os poetas faziam isso. Eles traziam uma carga dramática para a emoção tão grande que, quando a gente lê os poemas, a gente tem vontade de chorar também. Se identifica às vezes? Se identifica às vezes. Mas tem vontade de chorar. Mas essa idealização era o ponto principal do romantismo em todas as suas gerações. Eles idealizavam algo. Nessa segunda geração, eles tinham a idealização do sentimento. Eles idealizavam as emoções. Eles intensificavam essas emoções. Imagina aquela sua amiga histérica, que acabou com o rapaz, ou acabou com o boy, vamos usar o termo, né, nordestino. Acabou com o boy e veio pra você, amiga, ele acabou comigo. Não vou mais existir. Pra que viver por causa disso? Eu não tenho mais ele. Era o questionamento dos românticos. Mas no fim, eles sabiam que sobreviviam sem isso. Eles viviam sem isso. Mas a carga dramática encaixava no poema. Dá uma olhada nesse outro aí. Com o desterro da minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só leva uma saudade. É de tempos que amorosa ilusão embebecia. Olha só que interessante. Eles tinham um amor platônico, eles tinham uma idealização romântica, mas eles sabiam que tudo aquilo era ilusão. Olha a dica, fica a dica. Então, eles tinham essa noção, mas a carga emocional era mais intensa. Então, nós conseguimos encontrar essas características, e inclusive uma delas é a característica do individualismo, ou que a gente conhece como egocentrismo. Os poetas românticos, eles trazem um olhar sobre si. Eles falam sobre ele, o sentimento deles, o porquê que eles estão assim, quem eles amam, mas é sempre ele. Nunca olha para outra pessoa, nunca pensa na perspectiva da outra pessoa. É sempre o que ele sente, qual a tristeza profunda que eles têm. Outro ponto que os românticos têm, que muitas vezes nós no século XXI temos essa característica também, é a ideia do pessimismo. O poeta romântico, ele via tudo como algo ruim, a vida não era boa, a vida não tinha importância, as coisas eram muito densas. E esse pessimismo vinha muitas vezes pelas idealizações não correspondidas. É óbvio, porque idealização não acontece, né? A gente cria na cabeça. Assim como diria a filósofa contemporânea Marília Mendonça, que eu me apaixonei pelo que eu criei de você. Triste, né? Mas você supera. Então, os poetas também passavam por isso, mas eles sabiam que estavam iludidos, porque era um auto-engano, mas eles traziam essa densidade no sentimento. Então, nós temos essas características do século XIX, da segunda geração do romantismo. Mais uma pergunta: o que o romantismo influencia na sociedade atual?
muitas coisas. Primeiro, no romantismo surgem os romances. Lembra, romance é um gênero literário e não uma história de amor. Porém, essa ideia de romance dividida em capítulos, divulgadas e tudo mais, vai ser uma influência para o que nós vamos ter hoje, tanto para o texto, como os livros de romance mesmo, dividido em capítulos, quanto para as séries, para os filmes que existem. Os filmes são sempre divididos numa sequência, ou as séries divididas em sequências, justamente com uma ideia de quê? De trazer o público para aquele sentimento, de fazer com que o público persista em ver aquilo, ver a sequência da história. E era isso que acontecia no romantismo. Então, isso é uma das coisas que traz. Em segundo ponto, nós conseguimos encontrar muito esse sentimento idealizador, esse sentimento de necessidade, de amor platônico, de exaltação do sentimento nas músicas. Parem e pense a quantidade de músicas que nós temos hoje, né, Caído? Eu vi até de rabo de olho, sem querer. Eu ia segurar meu riso, mas eu vi Caio rindo, aí eu não consegui. Vamos lá. Esqueci. Sacanagem. Pega a câmera pra fazer. Então, para e pensa nas músicas de hoje. Será que tem alguma que fale um pouco sobre essas relações de amor platônico, um amor não correspondido ou um amor impossível? Se você encontrar, massa. E você vai encontrar. Porque, por exemplo, as músicas de sertanejo intitulam muito essas ideias. De amores que não são correspondidos, de amores que são deixados, de amores que ainda persistem. Então, às vezes, você ama alguém de uma forma tão profunda que essa pessoa está casada, com filhos, e você ainda tem esperança de ter esse relacionamento. Dica para você, se a pessoa é casada, corra, fuja, ok? Então nós encontramos nas músicas sertanejas, como eu falei anteriormente, e em muitas outras músicas do estilo da MPB, por exemplo. São músicas que são voltadas para esse sentimento. Qual é a lição final de tudo isso que eu falei? Precisamos entender que os sentimentos, eles têm valor sim. Para o romântico, esse valor é acentuado a ponto de idealizar. Eles idealizavam esse amor, mas na verdade eles estavam nos bares bebendo e com outras mulheres, mas na ideia estava uma pessoa ali amada. Então eles sofriam por isso, intensificavam esse sofrimento. Hoje, nós podemos relacionar isso com a nossa própria vivência. O amor, ele é um sentimento muito importante, que ele é construído no decorrer da vida. Então não faça como os poetas românticos, que idealizavam esse amor, que estavam presos em amores que muitas vezes não eram correspondidos, ou eram tratados, sei lá, como qualquer coisa, né? Amem pessoas que tenham a reciprocidade com você. Dê valor às suas amizades, aos seus namorados, namoradas, esposos, esposas, filhos, porque esse é um sentimento genuíno e de grande importância. Então é com essa reflexão que eu me despeço. Até o próximo vídeo. Antes de você ir embora, eu quero te dar uma dica. Aqui na tela, em algum lugar, terão outros vídeos bem interessantes para você assistir. E se inscreve no canal para não perder as sequências desses vídeos que estão bem interessantes. Até mais! Ei, outra coisa, dá um like aí embaixo, ajuda nós.